Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Centro de Mídias, à TV Educação, a parceria com a TV Univesp. Nós estamos nos aplicativos, em todos os canais de todas as séries, no aplicativo dos anos iniciais, no aplicativo do sexto ao nono, do ensino médio, na TV Educação e na TV Univesp. Muito obrigado. Esse é o nosso primeiro dia. Certamente, gente, a gente tem muita coisa para corrigir, para melhorar nesses próximos dias, e a opinião de vocês é muito importante. Eu acabei de assistir aqui uma aula muito bacana aqui com as nossas professoras aqui de História, falando um pouquinho sobre iluminismo e o papel, especialmente das mulheres, nesse período que se fala tão pouco. Muito bacana. Muita coisa legal acontecendo. Tivemos milhares e milhares e milhares de pessoas conectadas. Somente nessa aula foram mais de 60 mil alunos conectados. E agora a gente também tem, com a tecnologia, a oportunidade de conversar com algumas pessoas, discutir sobre projeto de vida, o que vocês gostam, também com os professores, especialmente alfabetizadores, porque hoje a pessoa com quem eu vou conversar, além de eu ter tido o prazer de conhecê-lo na vida, é uma pessoa que influenciou demais na minha vida, né? Se eu aprendi em grande parte a ler, eu devo alguns personagens na minha vida. Certamente meus pais, certamente meus professores e minhas professoras, durante toda a minha vida, mas também tem ali a contribuição da Turma da Mônica, porque eu era apaixonado por gibi. Aliás, eu gosto até hoje, leio até hoje os gibis da Turma da Mônica, gosto muito, e eu tenho hoje a honra de poder bater um papo com meu amigo querido, aqui usando tecnologia, Maurício de Souza. Maurício, seja muito, muito bem-vindo, meu amigo, é um grande prazer estar aqui batendo esse papo com você. Eu estou muito satisfeito, matando saudade de você, né, José? Pois gente, nós já tivemos algumas histórias juntas, né, amigo? Não, fizemos coisas maravilhosas, fizemos umas revistas especiais dirigidas à criançada, o projeto da Ética e Cidadania, Exato. Escolha Certa. Bem, tem várias capas aqui que acho que não dá para ver direitinho, mas, olha, é um trabalho maravilhoso que não envelhece, pelo contrário, fica cada vez melhor com o tempo, como vinho. Aí eu fico muito satisfeito por poder falar com vocês, falar com os nossos telespectadores aí, o pessoal que está acompanhando, aqui do meu cantinho na minha casa, de onde falo pela tecnologia com o mundo. Estou conversando com o Japão, conversando com os Estados Unidos, conversando com você, conversando com os filhos. Temos umas reuniões familiares muito gostosas atualmente aqui, sem perigo nenhum, né, de contágio. E então nós todos estamos aqui prontos para abrir o coração, abrir a mente e conversar sobre o que fazemos e o que vamos fazer juntos agora. Legal, Maurício. Aliás, amigo, a gente, nesse momento, né, a gente também está aqui aprendendo, né, como usar a tecnologia. Imagina, a gente tem 3,5 milhões de alunos somente na rede estadual, dos anos iniciais até o ensino médio, 3,5 milhões de estudantes que estão em casa, né, e o tempo passando, a gente está aqui trabalhando com a tecnologia muito forte. Mas eu queria voltar alguns anos atrás, que tem uma coisa, Maurício, que a gente começou a criar nesse ano, a gente criou uma disciplina de projeto de vida, e que é para cada vez mais dialogar com o estudante, o que você quer ser, qual é o que você pensa na sua vida, e a gente tem muita gente legal que quer ser cartunista. Esse ano a gente fez um grande concurso, né, na verdade no ano passado, né, para que jovens cartunistas fizessem desenhos com a Turma da Mônica, e surgiu muito talento. Aliás, aqui estou conectado, a Emily, que está nos assistindo, um grande beijo, foi uma das ganhadoras. Lembra daquela menina maravilhosa que fez desenhos incríveis? Ela te mandou um beijão também, Maurício. Mas como é que foi a vida do Maurício? Quem é que te influenciou a começar a desenhar, olhar isso como uma profissão? Como é que foi lá atrás, Maurício? Que a gente está falando de uma vida inteira. Hoje todo mundo conhece o Maurício, mas quando você começou a desenhar, como é que era? Para esses jovens que também querem ser.
quem começou a ver os meus primeiros rabisquinhos, né? Bem... E depois meu pai, já de olho, ele era uma poetisa, e acho que com isso, no sorriso dos meus pais, no acompanhamento que eles fizeram comigo, e com alguns fatos assim que foram acidentais, eu fui buscar a minha carreira, o meu objetivo de vida. Tudo começou em casa, com carinho, cuidado, e depois um dia, na rua, eu morava em São Paulo, ali perto da Brigadeiro Luiz Antônio, estava passando por uma esquina ali e vi num cesto de papel usado já, papel, jornais, revistas e tudo mais, eu vi um pedaço de gibi. Não sabia o que era aquilo, peguei e vi um gibi muito maltratado, sem capa, tudo mais, mas tinha já páginas coloridas, personagens, tudo mais. Eu gostei daquilo, não sabia o que era. Levei para casa. Falei, mamãe, o que é isso daqui? Isso daí é história em quadrinhos, meu filho. Tudo mais. Conta história, tem personagem. E esse coelhinho aqui que voa, o que é isso aqui? É o Joca Marvel. Joca Marvel. E leia para mim, mamãe. Por quê? Ela leu, e daí passou boa parte dos dias seguintes lendo mais gibi para mim, porque o meu pai percebeu que eu gostava, trazia gibi, mamãe lia, e eu pegava um bom tempo da minha mãe lendo para mim. Adorei. Bem, daí ela me falou, eu não tenho muito tempo para ler para você toda hora que você quer, então eu vou te ensinar a ler. Daí você lê sozinho. E começou, né? Com letras, palavrinhas, frases, tudo mais. Em 3 meses eu estava lendo sozinho. Libertei minha mãe. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei preso o resto da vida no gibi. Porque gostei, adorei, e daquele tempo eu me lembro, eu já pensava vou fazer alguma coisa. E começava a rabiscar de uma maneira bem primitiva, uma bolinha, um pauzinho, nisso. E lendo gibi, e conhecendo personagens, e querendo fazer a mesma coisa. Foi aí que começou, com o beneplácito, desde o início dos meus pais. Qual era, aliás, você tinha um pai que era poeta, um artista, repentista, músico, né? E uma mãe poetisa, né? Imagino que a influência tenha sido enorme. Mas você estava... Uma casa cheia de livros. Exato, a leitura estava na sua vida, né? Estava do meu lado. Que legal. E certamente isso virou um orgulho depois para seus pais. Mas você estava em idade escolar ainda quando você criou o Capitão Picolé, que eu acho que, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros personagens que você criou. Depois veio o Bidu, né? E o Franjinha, que foram os primeiros que hoje permanecem na Turma da Mônica. O primeiro mesmo, né, pré-histórico, foi o Capitão Picolé, quando eu estava começando na escola. Eu fazia umas historinhas de aventura, eram super-heróizinhos, assim, de capa e tudo mais, porque eu estava influenciado pelo gibi. Mas, e depois de muitos anos, já estava adulto, é que eu criei o Bidu e Franjinha, meus primeiros personagens para a história em quadrinhos, quando eu já era repórter policial na Folha de São Paulo. Ou seja, quem não sabe da história, né, o Maurício, por um tempo, ele não nasceu, né, como cartunista, ele nasceu aliás, né, ele cresceu basicamente sonhando com isso, mas foi jornalista policial, né, durante um tempo da sua vida. Mas, Maurício, como é que foi a inspiração, por exemplo, da criação dos seus personagens? A gente sabe que tem uma parte deles que são inspirados nos seus filhos, mas o Bidu, por exemplo, de onde veio? Franjinha, lá no início, né? Capitão Picolé eu entendi que veio da influência dos próprios gibis. Mas o Bidu e o Franjinha vieram de onde, por exemplo? O Bidu era baseado mais ou menos num cachorrinho que eu tinha quando era criança. Não era nem meu, era da minha avó. Mas eu saía passear e levava o Bidu, e ele me acompanhava, era o fiel escudeiro para as minhas andanças lá pelos campinhos de Mogi das Cruzes. Isso era o Bidu. Logicamente, o Bidu cachorrinho que eu desenhei era meio diferente do meu cachorro original, que se chamava Cuíca.
Mas quando eu fui criar o personagem, eu achei que Cuica não era um bom nome para personagem, para o personagem, para aquele cachorro que eu criei. E daí eu fiz um concurso na redação da Folha, entre os meus colegas repórteres, e houve um concurso, houve uma escolha. E daí, quem fosse escolhido, não tivesse o nome escolhido, ganhava uma garrafa de vinho e tudo mais. Eu que implantei, sugeria o concurso e o prêmio, né? Daí o Petinati, jornalista, sugeriu o nome Bidu, achei legal, bacana. Naquele tempo, Bidu queria dizer adivinhão, esperto, sabido e tudo mais. Eu achei um nome, um significado legal para o meu cachorrinho, que era muito esperto. Entrou o Bidu na história, mas o Franjinha veio da inspiração de um sobrinho meu, quando eu morava em Bauru. Tinha um sobrinho meu, Carlinhos, que me inspirou, porque ele tinha franjinha, muito espertinho e tudo mais. E daí, com isso, eu fui buscando, entre sobrinhos, depois filhos, tudo mais, inspiração, nomes, comportamentos, tudo mais, para ter personagens na história, para fazer uma história, o povo todo, a plateia toda olhando o que acontecia, né? Que legal. Aqui eu estou recebendo também perguntas. Eu tenho aqui a professora Adélia, está no canal de formação de professores. A gente está transmitindo para todos os canais. E ela está dizendo aqui, a professora Adélia: sou fã da turminha. Aprendi a ler gibi com o meu pai e leio até hoje. Amo. Legal, Adélia, eu também. Tá aí, ó, mais um testemunho de uma professora aqui trazendo. E a Laís, do 7º ano, pergunta: essa entrevista é para o 7º ano? Laís, aqui é um bate-papo para todas as séries. A gente está lá desde o 1º aninho até o ensino médio, aberto para todos os canais nesse momento transmitido. Então, sim, também é para vocês, não é obrigatório, mas para a gente curtir essa pessoa incrível que está aqui conversando com a gente. A professora Elaine, também pelo canal de gestão, ela disse o seguinte, ó, Maurício: em dezembro levei minha filha no SESI ver a exposição. Muito lindo, cresci lendo a Turma da Mônica. Maurício, como é que é, assim, você imaginava que quando você começou com o Capitão Picoleco, depois vindo o Franjinha e o Bidu, e lógico, a gente já vai chegar aqui mais nos outros personagens, você imaginava chegar nesse impacto? Hoje você impactou tantos milhões de pessoas, acho que isso é uma unanimidade, assim, mesmo quem hoje talvez não leia mais gibi, mas foi impactado de alguma maneira. Eu me lembro que quando eu era criança, a gente era muito pobre. Quando meu pai conseguia trazer um gibi da Turma da Mônica, para mim era quase que como uma premiação para mim, assim, nossa, era uma emoção poder ter aquilo. O impacto disso na vida das pessoas, você conseguia, Maurício, dimensionar, porque isso impactou demais a minha vida, e eu estou vendo aqui professoras, né, que são certamente a profissão mais marcante de todas na vida das pessoas, reconhecendo o papel do Maurício. Fico muito orgulhoso disso tudo. Agora, realmente, como ela falou, eu, logicamente, não tinha noção de que iria conseguir chegar a essa força toda de comunicação dos meus personagens para com o leitor, né? Mas eu queria fazer isso. Não sabia se ia conseguir. Não adivinhava. Mas tem uma coisa que eu sempre pensava. Se eu fizer o melhor de mim, se eu estudar, desenhar, treinar e buscar mensagens legais, bacanas, fazer uma história alegre, divertida, não só para criança, não imaginava que ia fazer uma história em quadrinhos para criança, imaginava que iria fazer uma história em quadrinhos. Mas, pelo meu temperamento, pelo meu jeito, eu não gosto de fazer nada triste, nada soturno, com tristeza, com problemas. Vamos transformar a história em quadrinho numa mensagem alegre, divertida e, logicamente, no meio da história, você coloca algum tipo de mensagem comportamental, de preferência, se você vai chegar à família. Eu no início, muito tempo, durante o meu começo da carreira, eu nem sabia que estava desenhando para criança. Acontece que eu fui criar personagens infantis, crianças, quando eu comecei a desenhar, porque eu me buscava também na minha infância. Então, eu falava de coisas minhas, vivências minhas. Então, eu estava falando do Maurício criança para
o leitor. E o leitor sentia isso e foi indo, 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 e virou o nosso público primeiro e mais forte. E, desculpe-me, os adultos mais importantes. Legal. Aliás, essa é uma característica muito clara, né, das histórias da Turma da Mônica, que você fala sempre sobre o cotidiano, sobre a infância. O bairro do Limoeiro é onde tudo acontece, no campinho de futebol, na padaria. Você acredita que essa proximidade com a vida real colabora para que o público se encante? Você acha que essa é uma conexão que a Turma da Mônica fez há tantas décadas? Eu gostava muito, por exemplo, disso. E de onde vêm essas ideias para tantas histórias? Acho que essa é uma pergunta que todos nós temos, porque é muita história que se tem. A gente sabe que vem do cotidiano, mas tem muita coisa especial. Depois eu até vou dar um testemunho aqui. Olha, vem da vida, vem da vivência, vem do que a gente sente, viveu, aprendeu, assimilou e gostou. No caso da história alegre, como eu faço. Então, abra os olhos para o mundo, contate, se dê bem com o seu amigo, com a família, com o pessoal todo. Você não imagina o que nasce disso tudo. É a história que te contam, é a coisa que você vê que aconteceu, e, logicamente, as fofocas que vêm também alimentam bastante a gente na criatividade. Dá muito que eu aprendi, que eu pus nas histórias, logicamente, vem da minha família, vem dos meus filhos. Os meus filhos viraram personagens, todos, os 10. Então, eu acho que, com isso, a gente aprende tudo. A gente aprende tudo, principalmente com criança, com a pureza, com a esperteza, com a inteligência de criança. Ouça uma criança. Aliás, é o que eu sugeria para os meus roteiristas sempre. Ouça, veja, contate, fique no meio de crianças. Se você não tiver criança por perto, case, tenha filhos e vai aprender mais ainda. Boa, boa, Maurício. Aliás, é muito legal isso na educação também. Eu acho que os professores se identificam muito com isso porque eles estão ali próximos, né, todos os dias. Aliás, aqui tem uma pergunta, um comentário que é mais para mim até, Maurício. Eu vou responder aqui, que a professora Francileide está lá no canal de formação. Ela disse, olha, não estou conseguindo acessar o aplicativo dos anos iniciais para o meu filho. Nós tivemos algumas instabilidades, dependendo se é iPhone, enfim, a gente está tentando resolver todas essas pendências aqui. Francileide, espero conseguir resolver ao máximo hoje, tá bom? Mas a gente vai ter até para os professores que quiserem, hoje às 17 horas, a gente vai ter uma live comigo para a gente falar de como foi nosso primeiro dia, quais os problemas, o que a gente precisa melhorar. Tá bom, Francileide? Um grande beijo. Mas a professora Ana aqui, ela também está no canal de formação de professores e ela está te perguntando, Maurício, você tem um personagem preferido? Pergunta difícil, né? De que filho que você gosta mais? Que filho que você gosta mais? Não tem. Você não pode. Conscientemente, você não pode nem pensar nisso. Mas, quando você cria vários personagens, logicamente, você cria um personagem, algum determinado personagem, que fala mais por você. No meu caso, o personagem que dizem que é o meu alter ego é o dinossauro. Tem que ser, né? Um dinossauro Horácio, que é calmo, tranquilo, não e é vegetariano, é um dinossauro muito diferente, com histórias assim onde eu ponho um pouquinho mais da minha filosofia de vida, no comportamento do Horácio. Então, a resposta é essa. Não é o meu predileto, todos são meus prediletos, mas o Horácio fala para mim. Muito legal. Olha só, eu queria mandar um beijo aqui para a Sofia. Ela é do 3º aninho do ensino fundamental. E ela escreveu aqui para a gente, Maurício, eu gosto de ler. Já li todos os livros que minha tia me deu. Muito legal, Sofia. E a Turma da Mônica está chegando aí. Aliás, eu ia comentar aqui, Maurício, você comentou aí de um material que a gente criou não, né? Eu estava como ministro lá da Educação, como secretário de Educação Básica, junto com o Ministério da Transparência, hoje da CGU, e o Instituto Maurício de Souza. Aliás, para quem não sabe, o Maurício tem um instituto que ajuda muito, é muito legal. Se queria trabalhar o conteúdo de ética, cidadania. E como é que a gente trabalha esse tema, né, com as crianças?
E aí o Maurício topou escrever histórias contando, olhando para a Base Nacional Comum Curricular. E aí aconteceu algo que, um dos dias mais emocionantes que eu tive lá no Ministério, foi no dia que a gente lançou esse gibi. Eu ouvi o Maurício falando que pela primeira vez a turma da Mônica tinha aparecido de uniforme na escola. Maurício, sempre aparecia a parte de fora da escola, e foi uma experiência incrível. E agora tem aqui uma professora falando, professor Rodinelli, adorei o Cascão incentivando a lavagem das mãos em prevenção ao Covid-19. Esta foi talvez uma edição das mais bombásticas da minha história, e eu imagino que todo mundo que acompanha, no meio dessa pandemia, mostrar o Cascão lavando as mãos. Certamente histórico. Como é que foi teu sentimento lá de colocar a turma na escola e também o Cascão? Porque as das coisas mais... O Cascão, eu posso falar que eu tenho preferido, é o Cascão. E o Cascão, fugindo da água, era sempre incrível. Há um boato aí que ele chegou a tomar banho até, viu? Já que ele estava lavando as mãos. Mas é bom a gente ter um personagem suficientemente forte para provocar um impacto como esse que a professora mencionou. Ele lavando as mãos é uma cena, é um momento que a pessoa lembra, grava, assimila e aceita a mensagem. Nesse momento, principalmente, é super importante que haja essa aceitação do Cascão lavando as mãos na memória do público, na memória do leitor e tudo mais. É gostoso, é agradável, é lindo. Para mim, é uma coisa emocionante até. Legal. E o Maurício, aqui tem uma pergunta interessante. Em 2008, você criou a Turma da Mônica Jovem, né? E isso foi um personagem crescendo. Por que vocês decidiram fazer os personagens crescerem? Como isso foi recebido assim na época pelo público? Respondendo a primeira pergunta, a primeira parte da pergunta, os meus leitores, os leitores que aprenderam a ler com a Turma da Mônica, também cresceram. As crianças se transformaram em jovens. E naquela coisa de crescer, de ter uma vida diferenciada, parte social principalmente, eles começaram a procurar alternativas nos quadrinhos para preencher a curiosidade deles como leitores. E começaram a se bandear para o mangá japonês, que tinha essa característica, né? Eram jovens também. Falei, mas se eles gostam tanto da Turma da Mônica, estão deixando de lado a revista infantil, porque não tem um personagem nosso, juvenil, ou jovem, vamos fazer a Turma da Mônica crescer também. Então fiz um estudo, ajudado pela Alice Taqueda, minha mulher, e resolvemos lançar, mesmo contra a vontade de muita gente do estúdio. Maurício, em jogo que a gente está ganhando não pode mudar tática, não pode mudar, tudo mais. Eu enfrentei essas negativas aí, essas opiniões, e resolvi lançar, e virou a revista mais vendida nossa. Foi um estouro, um sucesso maravilhoso. Então, eu estava falando com a criança e estava falando com o jovem. Mas no que eu misturo tudo isso, eu estou falando com a família brasileira, que é esse o objetivo maior e melhor nosso. Muito legal. Eu tenho aqui mais algumas contribuições de professores e de alunos chegando, né? A Juliane, que está olhando a gente lá do 7º ano, Juliane, ela fala, história em quadrinhos é muito legal, ela curte pra caramba. A professora Ivânia está comentando, é legal a atualidade dos personagens hoje em dia. É verdade, né? Você criou há tantas décadas já a turma e eles continuam atuais, continuam jovens, né? Continuam crianças que influenciam crianças. Isso é uma mágica muito legal que o gibi ainda mantém, né, Maurício? Mantém. Começou com uma coisa
que não estava planejada, né? Eu aprendi muito com os meus 10 filhos. E, além disso, os 10 filhos não vieram de uma vez só, eles vieram durante um período muito grande de tempo. Então, eu estava falando com a linguagem de várias tribos de jovens ou de crianças, ou principalmente de jovens, durante muitos anos. Além disso, eu tenho uma preocupação de colocar gente jovem trabalhando no estúdio também, e falando, e conhecendo. E eles têm participação na criação também, os roteiristas, inclusive. Então, o mundo muda e nós estamos mudando junto com o mundo. Estamos aceitando que as mudanças são necessárias e vamos selecionar as coisas boas, legais, bacanas, que vêm na mutação toda que nós estamos assistindo e vivendo. Então, a Turma da Mônica realmente é do momento de hoje, do momento que passou, e fatalmente lá no futuro estará acompanhando as novas tendências, tecnologias e tudo mais. Aliás, Maurício, essa é uma coisa interessante. Tem uma professora aqui, a professora Cláudia, que ela está fazendo um comentário que acho que vale a pena a gente até conversar. Olha só, ela está falando o seguinte: a internet prejudicou a leitura de gibis por parte das crianças. A tecnologia chegou, mudou coisas e tudo mais. Aliás, a própria Turma da Mônica, em determinado momento, virou desenho, que virou isso. Hoje você está lá no Japão, você está no mundo inteiro, então, ao mesmo tempo, abriu outras portas. Como é que é a tua leitura? A professora Cláudia traz um ponto interessante. Você acha que a internet prejudicou a leitura dos gibis? Você acha que não? Como é que você enxerga isso, Maurício? A tecnologia, melhor, a internet pegou o lugar dela. Ela preencheu um espaço que ela merecia. O nosso gibi, ou a história em quadrinho nosso, também tem que brigar pelo espaço, para manutenção do espaço, e é isso que nós estamos também fazendo, planejando também agora histórias em quadrinhos, de alguma maneira, na internet, no terreno virtual também. Então, nós temos que estar nas plataformas diversas, onde for necessário. A história em quadrinho vai estar, vamos dizer, ameaçada? Não. Todo mundo gosta de ter um gibi, ter uma coisa palpável, ter uma coisa que não precisa acender a luz para ler, para entender, para ler. E acho que o livro de papel é permanente, é eterno. Outras plataformas que vieram venham, também vão brigar pelo espaço junto ao leitor. Então, o que vale, o que não só a plataforma, o que vale é a mensagem, é a gente chegar com um bom motivo para a criançada ler, aprender, estudar e, logicamente, guardar os discos, guardar as imagens, guardar os filmes, guardar de qualquer maneira, no papel, na internet, ou na nuvem, onde quer que seja. Interessa nós criarmos um material adequado para, principalmente no nosso caso, a família do mundo, não a família brasileira só. Legal. Está chegando muita pergunta legal aqui e algumas provocações, Maurício. Provocações bacanas. O professor Edmilson, está no canal de formação de professores, ele mandou a seguinte pergunta: Maurício, que tal criar um personagem relacionado a este momento atual? Imagina este momento de pandemia, de isolamento e tudo mais. É uma pergunta interessante. Você ainda tem, assim, olha, de vez em quando se pega pensando em criar novos personagens? Um momento atual te inspiraria a algum personagem? Sob certo aspecto, você fez algo com o Cascão que talvez seja maior do que criar um personagem, na minha opinião, que é ele ter lavado as mãos, né? Nossa, incrível. Mas essa pergunta do professor Edmilson, o que te parece, Maurício? Como cuidar dos alimentos em tempo de coronavírus, da Magali. Nós estamos publicando cartilhas com uma orientação com os personagens, como leitores, né? Para que o pessoal se prepare
ou tenha os cuidados devidos nessa época de pandemia. Criar personagem específico para isso, como eu acho, e torcemos todos para que isso aí vai passar, não é o caso. Mas nós podemos perfeitamente utilizar os personagens para mensagens, para orientação das famílias e para que haja menos perda de vida, de saúde e tudo mais. Não podemos ficar fora, mas uma coisa tão séria, e às vezes em momentos tristes ou trágicos até, eu prefiro não criar um personagem, porque a nossa, como eu falei, nosso estilo é de história alegre, divertida, leve, mas no momento de guerra a gente usa os personagens como aliados. Legal. Maurício, a professora Bernadette traz aqui o seguinte: a turma da Mônica Jovem é muito bacana para trabalhar projeto de vida dos alunos, principalmente por conta da importância dos sonhos, que é aquela disciplina que eu te falei, que a gente está criando do projeto de vida. Ela está fazendo uma conexão, porque ali é o jovem, né? Não é mais a criança Mônica, a criança Cebolinha, a criança Cascão, é o jovem da turma da Mônica com seus dilemas de juventude, de sonhos, de desejo. Isso realmente é muito legal, né? Para ajudar o jovem a falar. O que você acha? Acho... Ele está falando coisas que estamos fazendo já. Por exemplo, o Chico Bento já entrou numa escola de agronomia. Ele vai ajudar o pai a plantar melhor, a ter melhores resultados na colheita e tudo mais. Logicamente, enquanto isso, os outros, o Cebolinha, o Cascão e tudo mais, vão começar a procurar também estudar e falar sobre a profissão, sobre suas escolhas profissionais. O Franjinha é o único que já está mais adiantado, né? Ele gosta de ciência, ele é um pequeno cientista, né? Magali provavelmente vai ser uma especialista em cozinha, não vai ser uma cuca, uma chefe de cozinha. Mas, sem dúvida, ela vai falar sobre alimentação saudável, que é o que nós precisamos passar para a criançada de alguma maneira, nem que seja brincando. Então, os nossos personagens têm essas possibilidades, e agradeço aí que o professor, esqueci o nome dele, que o professor tenha indicado essas saídas necessárias para os personagens usarem a sua força de comunicação. Legal. A professora Bernadette que falou. Aqui, aliás, olha só, a Ana Júlia, aqui no canal do 7º ano, ela está falando assim: Turma da Mônica Jovem é a melhor revista do mundo. Tem outros aqui falando sobre isso. O Maurício aqui, o Jean Santos, o Maurício é muito bom. E tem muitos outros aqui, daqui a pouco eu vou trazendo mais deste canal ainda, que tem coisas incríveis. Agora aqui, o professor Sérgio te faz uma pergunta que até eu me interessei, viu, Maurício? Olha aqui, ó. Professor Sérgio via lá o canal de formação de professores. Maurício, a turma da Mônica poderia dar aulas pelo Centro de Mídias? Quem sabe dar uma aula aqui com a gente? Assim estudar. Vamos estudar então. Legal. A Mônica jovem ou a criançadinha? Acho que teria que ser um jovem falando de experiência, né? Pode ser uma aula de projeto de vida, né? Quem sabe a Mônica falando de como que ela quer escolher essa carreira, como que ela quer escolher isso. Aliás, eu vou pegar esse gancho, Maurício, porque tem uma coisa legal que a gente está fazendo, e aí especialmente para os alunos do 1º ao 5º ano, a gente está começando a entregar alguns materiais. Você falou da importância da literatura para você, e eu acho que isso é importante para todos nós. A gente está fazendo uma entrega muito vagarosa, com segurança, especialmente para evitar aglomerações, mas a gente começou a comprar vários livros, né? Por exemplo, esse livrinho aqui, Nós 5, vai para um aluno de 2º aninho, e sempre vai um livro e um gibi da Turma da Mônica. Eu estou aqui, por exemplo, com um gibi da Magali,
é, que vai falar de sorvete. Lógico que imagino que a Magali ame qualquer coisa desse nível, mas a gente considerou muito importante que nesse tempo de isolamento, onde a criança não pode sair, nós já tínhamos comprado os livros para sexto ao nono e para o ensino médio, mas para as crianças que estão em processo de alfabetização, neste momento, com a família lá em casa, contar histórias, ler, é muito importante às crianças e elas amam gibi com toda essa importância. Olha, eu acho que teve um latido do Bidu aí no fundo, não foi? É o Bidu, sim, sem dúvida. Você que está nos assistindo, se você acha que não, segue o Maurício nas redes sociais dele, lá da Turma da Mônica, que vocês vão ver que ele tem o Bidu de verdade lá na casa dele. Sempre tem um Bidu. Eu vi essa semana o Bidu olhando para um lago lá que tinha uns peixes lá. O que será que o Bidu estava pensando? Mas isso é muito legal, a gente está incentivando muito a leitura, Maurício. Então vai chegar para milhares de jovens e a gente acha que tem muito a contribuir, especialmente nesse momento aqui com a leitura também. Eu queria agradecer muito aí a parceria com todos que nos ajudaram a montar esse projeto, especialmente aí a Fundação, o Instituto Maurício de Souza. Muito obrigado. Eu fico feliz com isso. Esse é o nosso objetivo, é o nosso foco. A gente chegar para o leitor com mensagens gostosas, alegres, divertidas, informações com mensagens comportamentais, inclusive, a minha medalha no peito. Legal. Maurício, aqui eu tenho uma pergunta para mim agora aqui, ó. Gente, a Maria Júlia, do 8º ano, dizendo, gente, perdi a aula de história, e agora? Maria Júlia, foi uma aula bem legal de iluminismo, vai estar nas redes sociais do Centro de Mídias SP, no Facebook, no YouTube, para você sempre poder recuperar essas aulas, certo? E a gente vai ter sempre um resumo e a possibilidade de estar recuperando com vocês. A gente está nesse início, super a gente vai ajudar vocês a recuperarem, tá bom, Maria Júlia? Mas legal a sua preocupação. O Gabriel aqui está comentando que ele mora em Caieiras, a mãe dele é professora e ele diz, me alfabetizou com o gibi da Turma da Mônica. Somos dois, Gabriel. Minha mãe não era professora na época, hoje ela é, mas ela também me alfabetizou muito com a Turma da Mônica. A Maria Clara, comentando aqui, Maurício, eu amo as histórias do Maurício e me reconheço muito com a Mônica. Aliás, deixa eu te perguntar, como é que é a relação dos teus filhos, a Mônica, a Magali, o Nimbus, todos os teus filhos, como é que é a relação deles com os personagens? Teve algum momento onde eles vieram pedir, sugerir histórias? Como é que é essa vida? Como é que foi a vida deles sendo um personagem da Turma da Mônica quando os amiguinhos descobriam? Bem, eu me baseei muito nos meus filhos, nas características deles, no jeitão, na personalidade deles todos, para criar os personagens. Daí nasceram 10 personagens diferenciados. Todos eles ficaram felizes. Eles se veem nos personagens. Aqui ou ali há uma queixazinha, como uma vez que a Mônica chegou para mim e falou, pai, eu não sou tudo isso que você põe na história. Mas daí eu pedi desculpa, né, Mônica, realmente, na história em quadrinhos a gente exagera um pouco, tá? Mas estão felizes e eu prefiro realmente captar as características muito peculiares de cada um. Legal. Nós temos aqui agora a Manuela, do 3º aninho do ensino fundamental. Maurício, olha a pergunta dela. Quem é a mãe dos seus filhos? Querem saber quem é a mãe da Mônica, quem é a mãe da Magali. Hã? a aluna, a Manuela, do 3º... O quadrinho tem os pais dos personagens, aparece, tem nomes diferentes também. Então, todos eles têm uma família. Mas eu acho que ela quer saber a mãe da Mônica de verdade, da tua filha. Eu acho que é essa a pergunta. Ela vai ter que assistir de novo o filme da Turma da Mônica, que passou há pouco tempo, vai passar de novo o novo filme vai passar em dezembro, com
a mãe da Mônica, o pai da turminha toda, ao vivo. Assistam lá, vamos lá, vamos ver, né? Ah, legal. Aliás, como é que foi essa experiência de chegar no cinema, Maurício? Contando a história, enfim. Adorável, Tem outros projetos adorei. vindos aí? Tem já o próximo filme da Mônica. O primeiro foi um sucesso de bilheteria. Foi, se não me engano, o filme mais visto no ano. Agora vem vindo o segundo filme, em dezembro. Onde, com a Mônica, olha só, novidade, vou falar em primeira mão aqui. A Mônica, a turma da Mônica, na escola. Eita! Com uniformezinho e tudo. E tudo que acontece com a turma da Mônica na escola. O resto vocês vão ver. Que legal, que novidade legal, Maurício. Isso já, como eu disse, né, até pouco tempo isso não era uma imagem que aparecia tanto e agora a Turma da Mônica até no filme, muito legal. Gostei de saber desse, ó, galera, novidade aí, viu? E quem não viu o filme da Turma da Mônica, super vale a pena assistir. Conta bastante da história, vocês vão curtir muito, muito, muito. O Maurício, aqui, uma pergunta que eu acho interessante é que o nosso mundo tem passado por muitas transformações, até a maneira de os relacionamentos com o próximo tem acontecido, né? E conteúdos com tons machistas, homofóbicos, racistas, hoje em dia são inadmissíveis. Como que as histórias acompanharam essas discussões ao longo do tempo, através das falas e dos comportamentos dos seus personagens? Como é que, assim, logicamente, vocês trabalharam? Porque isso é uma influência legal. Sempre um tom positivo, sempre falando o lado bom. A Turma da Mônica sempre foi muito importante, eu acho, nisso, nas nossas vidas. Como é que vocês trabalhavam trabalham, na verdade, temas como estes? Alguns desses temas que você mencionou não cabem na revista infantil, na revista dos personagens crianças. Nas revistas dos personagens jovens, a gente já tem um pouquinho mais de liberdade de avançar e mencionar ou sugerir mais alguma coisa sobre esses assuntos. A minha ideia remota no futuro é criar a Turma da Mônica adulta, que daí a gente pode falar muita coisa que a gente não pode colocar na revista indicada para a criança ou que indicada mesmo assim para os jovens, né? Então há uma vontade minha, particular inclusive, de a gente poder abrir a janela para que a gente possa falar com a nossa filosofia de conduta, vamos dizer, sobre esses assuntos fortes, assuntos assim mais avançadinhos um pouco. Vem aí, eu não sei quando, mas virá. Legal. Aliás, a professora Daniela está aqui no canal de formações, formação de professores, ela está perguntando aqui como surgiu a ideia de abordar a inclusão na Turma da Mônica, que é uma coisa que surge muito, a inclusão dentro da turma, né? Como é que, para as pessoas especiais, enfim, como é que surgiu este tema? Em que momento? Teve alguma coisa que marcou? Acho que essa é uma boa pergunta que a nossa professora Daniela está fazendo. Inclusive, eu criei personagens com algum tipo de deficiência, tudo mais, e foi um tempo em que eu percebi que na minha história faltavam esses personagens. E, ao mesmo tempo, havia discussão, inclusive nas escolas, sobre inclusão e tudo mais. Daí eu peguei o que estava vicejando por aí e resolvi criar os personagens. E daí fui estudar, para não fazer besteira, não criar um personagem que falasse coisas fora da realidade. Eu fui estudar com pessoas que tem algum tipo de problema, né? Fui falar, por exemplo, com a Dorina Noil, que é falecida já, mas quando viva, ela me contou muito, falou sobre como devia ser um personagem cego. Daí criei também o personagem cadeirante. Fui buscar inspiração nos atletas paralímpicos, que me passaram tudo que eles vivem, enfrentam, têm que enfrentar, e de alguma maneira
conseguem resolver os problemas. Então, eu vi que entre esse pessoal havia muita força, determinação, vontade de resolver o problema e, de certa maneira, não estavam derrotados. A maioria deles se junta e derrota o negativismo. Então, com isso, fui aprendendo e criando os personagens, que são vários agora também. Consigo, com isso, criar histórias mais variadas e, logicamente, com algum tipo de mensagem também. Nossa, isso é muito importante, né? A gente tem um desafio muito grande de inclusão nas escolas, ainda estamos num processo de melhoria disso, a gente tem desafios gigantescos, mas o maior deles é a gente incluir na nossa vida, como, né, convivência e todos os tipos de inclusão. É muito bacana ouvir esse testemunho e a pergunta da professora Daniela, muito bacana. Muito obrigado, professora. Aqui eu também tenho um comentário da professora Juliane, via formação de professores. Ela diz o seguinte: sou professora de arte e considero muito interessante entrevistas com profissionais que usam linguagens artísticas. Isso amplia o entendimento e possibilidades do projeto de vida de alguns alunos. Eles começam a dar mais valor para o desenho. É verdade, professora, isso é muito interessante. Eu acho que o impacto, inclusive no processo de alfabetização, quando a gente fala que foi alfabetizado, também utilizando a turma da Mônica, muito não é só pela leitura em si, mas é pela leitura de mundo que a gente começa a fazer dentro do gibi. O próprio desenho nos induz a isso. Acho que isso é uma das coisas muito marcantes no gibi, né, Maurício? Sem dúvida, sempre. Pessoal, a criançada, a primeira linguagem da criançada hoje sempre foi, rabiscar, desenhar. Olhar para o lado e tentar copiar. Primeiro, nos primeiros tempos faziam com carvão nas cavernas, né? E agora tem toda uma tecnologia, inclusive até nos computadores. Mas a criança sonha em desenhar sempre, desde cedinho ela sonha em desenhar. Eu também sonhei. Eu também gostava de copiar os meus gibizinhos, os meus gibizinhos e tudo mais. O caminho é brincar de fazer o que você gosta. Então, se você quer pensa em ser desenhista ou artista, brinque de artista, brinque com lápis de cor, brinque com pincel, brinque com cores, brinque com alguma coisa que dê um espaço para uma imagem. É assim que começa. Muito importante no meio do processo é uma pessoa que a criança admira, gosta, de alguma maneira está próxima, a pessoa incentivar, a pessoa elogiar, a pessoa passar para a criança que aquilo é bom, que aquilo é legal e que pode virar uma profissão, pode virar uma coisa que, tipo, qualquer pessoa, qualquer criança pode sonhar em ser um Maurício de Souza. Por que não? E pode. Há espaço. Precisa se preparar para isso, precisa ter o jeito, precisa principalmente gostar e ser incentivado sempre para subir, evoluir e estar onde sempre sonhou depois de alguns anos. Aconteceu comigo isso. Por exemplo, eu tinha uma professora no meu quarto ano do primário, antigo, que não gostava que eu desenhasse na classe. Não gostava, achava ruim. Mas ano seguinte, eu estava no preparatório, que era para entrar no ginásio, curso. A professora, dona Iracema Brasil, de Mogi das Cruzes, ela viu que eu desenhava, ela pediu para eu ilustrar as minhas lições de casa. Para eu desenhar, ilustrar, pintar, tudo mais. É o que eu sonhava, que eu gostava. Daí eu chegava com um material muito caprichado, né? Então os meus colegas, quando eu chegava na classe, antes da professora chegar, eles queriam ver o desenho do dia. Queriam ver como é que era a ilustração. Logicamente, nenhum desses desenhos que eu fiz durante meses e meses sobrou para mim. Foram
indo para a mão dos meus colegas daquele tempo aí. Então, por aí deve ter alguns aí. Então, aquilo me deu uma luz. Eu posso fazer o que eu gosto em cima da minha lição escolar. Foi uma maravilha. Eu acho que eu ganhei 10 anos luz de avanço na minha profissão por causa dessa simples mensagem da professora para mim. Que legal, Maurício. Eu não sabia dessa história com a professora Iracema Brasil, né, em Mogi das Cruzes. Muito legal. Mais uma vez a gente vê como sempre temos professores que nos marcam, né? Muito legal essa história mesmo. Aqui eu tenho várias perguntas. Eu quero, na verdade, aqui, o Jonas, da 3ª série do ensino médio. Alô, Jonas. Você que está nos assistindo, ele pergunta se essa live é o mesmo ao vivo. É totalmente ao vivo, ô Jonas. Então aqui, respondendo aqui a sua pergunta. Ai, é vivo. Tamo vivo e tamo junto, Jonas. Legal te ter aqui também. A Agatha fez o seguinte comentário, olha só, Maurício, ela está no 8º ano e ela diz: meu pai tem uma banca de jornal. Sempre que eu vou para lá ficar com ele, eu passo o dia lendo. Imagina, ela tem um universo inteiro lá de possibilidade de leitura. Muito legal, viu, Agatha? Uma pontinha certamente de uma inveja boa, porque você tem a possibilidade do mundo todo de leitura lá com você. Muito legal. Esse é o meu eu tinha que ir lá comprar, pegar dinheirinho da minha madrinha, da minha avó, do meu pai e tudo mais, para comprar meus gibizinhos quando dava. Muito legal. Eu também tenho uma figura muito bacana, com banca de jornal, com a ida até lá. Isso era meio que até uma solenidade lá pra gente, quando eu ia com meu pai, que ele ia, que a gente conseguia. É muito legal mesmo. Aliás, eu gosto até hoje, né? Eu passo por uma banca de jornal, sempre gosto de parar, dar uma olhadinha. A Emanuele, do 6º ano, ela está perguntando aqui, não é o teu preferido, agora a pergunta dela: quem é o personagem com quem você mais se identifica? Eu acho que você já falou, mas talvez valha a pena você falar de novo. A pergunta é da Emanuele, do 6º aninho. Emanuele, acho que você não pegou na hora que eu falei. O personagem que mais se identifica comigo, aliás, eu me identifico com ele, eu não sei mais quem é mais e quem é menos. É o Horácio, o dinossaurozinho, que é um dinossauro filósofo, legal, bacana, amigo dos amigos, tenta ajudar todo mundo, de vez em quando leva a breca por causa disso, com todo mundo também. Então, é um personagem muito humano. Eu coloco realmente muita coisa minha no Horácio, e eu gosto de ler ou reler as histórias do Horácio, que praticamente eu leio um pouquinho da história da minha vida. No final, eu fiquei desenhando Horácio, é o único personagem que eu escrevi e desenhei sozinho durante todo o tempo, mais de 30 anos. Então, o Horácio é o meu personagem, é o meu alter ego, segundo dizem. Legal, Maurício. Eu estou olhando aqui, tem muitas perguntas, a gente já está quase chegando ao fim. Mas eu queria até para ler, antes de ler a próxima pergunta, acho que tem uma informação que é muito legal vocês saberem, né? A Turma da Mônica é muito reconhecida no mundo todo já hoje, mas a Unicef em 2007 concedeu a Mônica a homenagem de ser embaixadora da Unicef. Foi a primeira vez que um personagem de histórias infantis recebeu esse título. E o Maurício foi homenageado como o escritor para crianças do Unicef. E aqui tem uma pergunta, eu falo isso porque é um grande reconhecimento. E tem uma professora aqui, a professora Juliane, ela fala o seguinte: como seu instituto, você que representa tudo isso, Maurício, e a própria Turma da Mônica, como seu instituto, ou você incentiva novos talentos? Eu acho que você já deu uma aula aqui de incentivo a talentos, mas como é que vocês podem e incentivam novos talentos? Existe algum programa que os nossos alunos poderiam acessar? Temos muitos alunos desenhistas talentosos, aliás, naquele concurso sobre alimentação saudável que a gente fez,
foi um grande sucesso. Já falei da Emily, que está nos assistindo aí, com a sua mãe, com a Eliane. É muito bacana isso. Maurício, nessa vida onde você e a Mônica, e a turma da Mônica já chegaram, como é que você enxerga isso? Você acha que, como é que você incentiva esses talentos novos aí? Eu gostaria muito de fazer mais do que eu faço. Às vezes não há possibilidades, às vezes áreas, alguns problemas econômicos que o país atravessa atrapalham um pouquinho alguns projetos nossos também. Mas, lógico, eu devia estar ampliando um pouquinho mais realmente essa possibilidade de levar até a criançada, levar até os jovens mais mensagens, mais possibilidades, mais aberturas, mostrar aberturas. Eu gostaria. Às vezes não dá. Quando dá, a gente sai correndo e faz. Temos feito muita coisa, mas tem muita coisa para fazer ainda o tempo todo. E enquanto eu não fizer, também os nossos espectadores aí podem fazer o seu trabalho e brigar para que jovens e crianças tenham maiores oportunidades, maiores aberturas e melhores caminhos para trilharem. Eu estou nesse time. Legal. Quando dá, Maurício, deixa eu registrar aqui, tem mais algumas perguntas, mas é mais para um registro, né? A Thaís está perguntando, do terceiro aninho do ensino fundamental, vai ter gibi do coronavírus? O Maurício até mostrou ali a Magali falando de alimentos saudáveis agora, de como trabalhar isso em época de pandemia. Vai ter, então, coisas legais. O João Vitor está perguntando sobre as matérias que foram passadas, vão ser continuidade das aulas? Sim, vão ter toda essa continuidade do que já foi presencial e do que será ainda, tá, João Vitor, do ensino médio. E vai ter também aí um cursinho preparatório para Enem, fica ligado aí, galera do terceiro ano. E a Marina Correia, do terceiro ano, ela pergunta, como surgiu o título da Turma da Mônica? A Isabela, do terceiro ano, a turma do terceiro ano do Fundamental em Peso. Que raça é o Bidu? E por que o Cascão tem medo da água, Maurício? É a pergunta do Oasis. E a Laura, por fim, a última pergunta, um comentário. Eu amo a Turma da Mônica, já fiquei até 3 horas da manhã lendo gibi. Eu te passo para você falar um pouquinho de por que o Cascão tem medo d'água, qual a raça do Bidu e como é que surgiu o nome da Turma da Mônica. E já aproveite para se despedir, agradecendo, deixando um beijão, meu amigo. Eu preciso pegar, eu tinha esquecido até, realmente. Mas por que o Cascão lavou as mãos? Para mostrar que é necessário, nesse momento, lavar as mãos muito bem. E, inclusive, ele está lavando do jeito que o pessoal, os especialistas da saúde aí, sugerem, né? Entre dedo, no meio da mão, cotovelo e tudo mais. Isso a gente pode passar em pequenos desenhos animados. Um detalhe também, uma novidade. Nós fizemos um pequeno desenho animado para uma antiga epidemia que havia de gripe, há uns anos atrás. E os conselhos que davam eram mais ou menos os mesmos. Lavar a mão, cuidado, isso, não espirrar na cara do freguês, essa coisa toda. Agora, com o coronavírus, os conselhos que vieram são parecidos com os conselhos de antes. E naquele tempo nós fizemos um pequeno desenho animado da turma, sugerindo que não devia dar as mãos, não devia abraçar, não devia beijar e tudo mais. A musiquinha era muito bonitinha. Meu irmão, Márcio Roberto, falecido, que fez a música e foi um sucesso. A música foi localizada pelo pessoal de hoje e pediram para usar de novo, adaptando para os males de agora. Mas não foi só aqui no Brasil. Nós estamos praticamente hoje fazendo a gravação das vozes da mesma música para o Japão, para países da Ásia e provavelmente nós vamos entrar também nos Estados Unidos com essa musiquinha da Turma da Mônica, dando os conselhos necessários para enfrentar o coronavírus. Então, tem coisas que acontecem sem planejamento, mas dão tão certo, ficam tão bonitos. Escolheram 3 cantoras no Japão
muito conhecidas e com a voz muito reconhecida também, para cantar a musiquinha da Turma da Mônica contra o Corona. Legal. Então, essas coisas vão acontecendo à medida que a gente vai trabalhando. Muito legal. Maurício, quero te agradecer muito pela oportunidade. A gente tem 1 milhão de perguntas aqui chegando. Essa live vai ficar à disposição. Nós vamos chegando ao fim. Maurício, meu amigo querido, uma grande honra poder bater esse papo com você novamente, aqui com milhares de alunos, essa inspiração. Você já mudou a vida de muita gente. Para a sua despedida, meu amigo. Bem despedido por enquanto, né? Porque eu volto aí, hein? Volto a falar com você, volto a falar com o pessoal todo e vou colocar no Instagram, lá na foto do Bidu, a raça dele, tá? Procurem lá. Ah, legal. Então siga lá o Maurício. Gente, muito obrigado. Beijo, Maurício. Beijo a todos que nos assistiram. Muito obrigado, professores. Todo pessoal aí. Abração para você, para as professoras, os professores que estão nos assistindo aí. E a gente volta. Combinadíssimo, vamos voltar. Muito obrigado aí pelo carinho, pela paciência de todos vocês. Vamos buscar melhorar muito. Um beijo no coração, fiquem com Deus. Até o próximo Papo da Educação aqui. Hoje foi com Maurício de Souza. Acompanhe também nas redes sociais. Vai ficar lá para você que não pôde assistir ou não assistiu toda, à disposição também. Um grande abraço, voltamos à nossa programação agora.